Queridos alunos do Colégio Santa Rita, professor Valdeir aqui com vocês na área novamente. Aula agora, continuando, nossa aula sobre dinâmica da atmosférica, conteúdo que está lá no caderno de vocês, já no caderno 2, no material aí do sistema Farias Brito, já no volume 2, viu, pessoal? Então vamos dar continuidade às nossas aulas. Fico muito feliz de poder estar colaborando nesse momento difícil, estar levando aula da forma possível a vocês. Então vamos lá, queridos alunos do primeiro ano A, primeiro ano B, Colégio Santa Rita, certo? Então, nossa aula de hoje, dando continuidade à aula passada, certo? Dinâmica da atmosfera, vamos hoje estudar, mais detalhadamente as características do clima. Certo? Então, primeiramente, é muito comum uma confusão entre clima e tempo, certo? Muitos acham que clima e tempo são a mesma coisa, sinônimos, quando na verdade não, certo? Não são sinônimos. Tempo, está relacionado às condições de um determinado lugar, em um determinado momento, as condições temporárias da atmosfera, certo? Então, enquanto que o tempo são as condições atmosféricas de um determinado lugar em um determinado momento, o clima é a sucessão dos tipos de tempo em um determinado lugar da superfície terrestre. Ou seja, o clima é permanente. O clima não muda em um curto período de tempo. Para ocorrer a mudança de um clima de um lugar, isso leva um longo período e muitos estudos para se determinar se o clima de um lugar mudou ou não, certo? Então, por exemplo, o tempo hoje está chuvoso. O dia hoje está chuvoso. Estou falando, o dia hoje está chuvoso. Estou falando de tempo ou de clima? Tempo, Então, o dia hoje está nublado. Estou falando de tempo, Quando eu falo no sertão nordestino, as temperaturas são sempre altas durante a maior parte do ano. Estou me referindo ao clima, certo? A algo que se repete, certo, pessoal? Deu para entender aí direitinho a diferença de tempo e clima? Deu, Então vamos continuando nossa aula, certo? Então os movimentos da Terra estão diretamente relacionados a situações como a maior quantidade de raios solares em uma parte do nosso planeta, a ocorrência de dias e noites. Então, primeiramente, lembrando, claro que todos vocês já estudaram isso aí, já conhecem esses conteúdos aí, graças a Deus, mas a gente vai dando aí, fazendo aí uma lembrança e relacionando esses movimentos ao clima. Então, primeiramente, o movimento de rotação. O movimento de rotação é o movimento que a Terra realiza em torno do seu próprio eixo. O movimento de rotação é o movimento que o planeta Terra realiza em torno do seu próprio eixo, certo? Duração aproximada de 24 horas. Duração aproximada de 24 horas. Movimento de rotação. Qual a principal consequência do movimento de rotação? A existência dos dias e das noites. A sucessão dos dias e das noites está relacionado diretamente ao movimento de rotação do planeta Terra, que tem como duração aproximadamente 24 horas. Podemos observar que na parte central do planeta Terra, onde fica a linha do Equador, que divide o planeta Terra em hemisfério norte
e hemisfério sul, o que podemos observar? Podemos observar que os raios solares, na altura do Equador, esses raios solares atingem a superfície terrestre de forma perpendicular, ou seja, direta. Enquanto que os raios solares que vão atingir as áreas polares de uma forma mais inclinada, ou seja, menos calor, menos raios solares atingem as regiões próximas ao polo. Então, quanto mais próximo ao Equador, mais raios solares, quanto mais distante, menos os raios solares vão atingir essa superfície terrestre. Consequentemente, as áreas mais quentes, né, são de baixas latitudes. Quanto mais próximo do zero, o zero é a linha do Equador, 0 grau de latitude, mais quente. Quanto mais próximo de 90 graus norte, polo norte, 90 graus sul, polo sul, mais frio, certo? Então, movimento de rotação da Terra. Dando continuidade, podemos observar o que eu já falei, ó. Por causa dessa forma que os raios solares atingem o nosso planeta de forma mais intensa, próxima ao Equador, e de forma menos intensa, próximas aos polos, o planeta Terra é dividido em zonas climáticas. Zonas climáticas. Então, quais são as zonas climáticas do nosso planeta? Vocês podem observar aí que na parte central, onde fica a linha do Equador, do Trópico de Câncer até o Trópico de Capricórnio, localiza-se a zona tropical ou zona intertropical. Essa parte é a parte mais quente do nosso planeta, também chamada de zona tórrida, exatamente porque é a zona climática da Terra que apresenta as maiores temperaturas. Entre o Trópico de Câncer e o Círculo Polar Ártico, localiza-se a zona temperada do norte, certo? E entre o Trópico de Capricórnio e o Círculo Polar Antártico, localiza-se a zona temperada do sul. Zona temperada do norte, no hemisfério norte, claro, e zona temperada do sul, no hemisfério sul. Quais são as características das zonas temperadas? São zonas intermediárias, Elas ficam aí entre a zona mais quente, que é a zona tropical, e no caso da zona temperada do norte, entre a zona tropical e a zona polar ou glacial ártica, que, juntamente com a zona polar ou glacial antártica, são as mais frias. Então, a zona temperada do norte fica entre a zona tropical e a zona polar ou glacial ártica, enquanto que a zona temperada do sul fica entre a zona tropical e a zona polar ou glacial antártica, certo? Uma característica das zonas temperadas é apresentar as 4 estações do ano bem definidas. Apresentar as 4 estações do ano bem definidas. Na zona tropical, não temos as estações do ano bem definidas, porque durante a maior parte do ano é muito quente. Enquanto que nas zonas polares também não aparecem as estações do ano, porque durante a maior parte do ano é muito frio, certo? Com as temperaturas subindo um pouco, mas mesmo assim, se comparado à zona tropical, ainda temperaturas extremamente baixas, é no período do verão, que dura em torno de 3 meses, certo? Então, a zona polar ou glacial ártica, ela fica entre o Círculo Polar Ártico e o Polo Norte, enquanto que a zona polar ou glacial antártica fica entre o Círculo Polar Antártico e o Polo Sul. Como eu já falei, as zonas polares, elas são as mais frias, onde estão localizadas as geleiras, as grandes geleiras do nosso planeta, certo? Zonas climáticas da Terra. Vamos continuar nossa aula? Acabamos de ver o movimento de rotação, e que ele
é responsável principalmente pela existência dos dias e das noites. E agora vamos falar do movimento de translação. O movimento de translação é o movimento que a Terra realiza em torno do Sol. O movimento de translação é o movimento que a Terra realiza em torno do Sol. O movimento de translação, tem duração aproximada de 365 dias e 6 horas. 365 dias e 6 horas. Um ano a Terra leva para dar uma volta em torno do Sol. E vocês podem me perguntar, mas professor, um ano tem 365 dias, e essas 6 horas? Para onde é que essas 6 horas vão? Fácil de responder, né? Essas 6 horas que sobram vão sendo juntadas como se fosse um banco de horas, né? 6, 12, 18, 24. Ou seja, de 4 em 4 anos, o ano passa a ter 366 dias. O mês de fevereiro passa a ter 29 dias. É o chamado ano bissexto. Inclusive, esse ano aqui, que é um ano bem atípico, né? Podemos colocar aí mais de 100 anos que tinha ocorrido uma pandemia de uma gravidade como essa, né? Um ano bem atípico, mas esse ano é um ano bissexto. Esse ano é um ano que, o mês de fevereiro, ele teve, né, como ele já passou, ele teve 29 dias. Então, pronto. A existência dos anos bissextos é exatamente por causa dessas 6 horas. E qual a principal consequência do movimento de translação? A principal consequência do movimento de translação é a existência das estações do ano, certo? A existência das estações do ano, ok? Primavera, verão, outono e inverno, certo? Então, como o movimento que a Terra faz em torno do Sol não é circular, é elíptico, né? O que é que acontece? Em alguns momentos a Terra está mais próxima do Sol, em outros momentos a Terra está mais distante. O momento que a Terra está mais próxima do Sol é chamado de periélio, enquanto que o momento que a Terra está mais distante do Sol é chamado de afélio, certo? Então, na figura aí, a ocorrência das estações do ano. Pessoal, o dia que marca o início dessas estações é chamado de equinócio ou solstício. Equinócio representa dias e noites iguais. O hemisfério norte e o hemisfério sul são iluminados de forma igual, certo? Os solstícios é quando um hemisfério está mais iluminado que o outro. É quando o hemisfério norte está mais iluminado que o hemisfério sul, ou o hemisfério sul mais iluminado do que o hemisfério norte, certo? Então, os solstícios podem ser de verão ou de inverno, enquanto que os equinócios podem ser de primavera ou outono, certo? Então, se vocês observarem aí na figura, no dia 20, entre o dia 21 para o dia 22 de março, vai ter início, né? Vai ter início aí o equinócio de outono no hemisfério sul. Aí está representando o hemisfério sul, certo? Dia 23 de março, no nosso hemisfério, teve início o outono. Enquanto que no hemisfério norte teve início a primavera. É sempre uma estação oposta à outra, certo? No dia 21 de junho, solstício de inverno. No hemisfério sul tem início o inverno, solstício de inverno, certo? Enquanto que no hemisfério norte,
dia 21 de junho está começando o verão, certo? Então, equinócios, pessoal. O equinócio é quando o Sol está na altura do Equador, certo? Que os dois hemisférios estão sendo iluminados igualmente. Solstício é quando o Sol está na altura, né? Na altura do trópico de Câncer. Por isso que é inverno no hemisfério norte, por isso que é verão no hemisfério norte, verão no hemisfério norte e inverno no hemisfério sul, certo? Quando o Sol está na altura do trópico de Capricórnio, aí sim, verão no hemisfério sul e inverno no hemisfério norte. Mas, 21 de junho, Sol na altura do trópico de Câncer. Então, o hemisfério norte vive o verão e o hemisfério sul vive o solstício de inverno, ou seja, no hemisfério norte, que é solstício de verão, os dias são maiores que as noites. No hemisfério sul, que é solstício de inverno, as noites maiores do que os dias, certo? E aí, no dia 23 de setembro, o Sol volta a estar na altura da linha do Equador. Os dois hemisférios iluminados igualmente, sendo que no hemisfério norte, que em março foi outono, vai ser, aliás, no hemisfério norte, que em março foi primavera, vai ser outono. No hemisfério sul, que foi outono, em março, em setembro, equinócio de primavera. Dias e noites iguais, os dois hemisférios iluminados igualmente. E o solstício de verão no hemisfério sul e solstício de inverno no hemisfério norte acontece no dia 21 de dezembro, certo? Quando o Sol, como eu já falei, está na altura do trópico de Capricórnio. Então, o hemisfério sul sendo mais iluminado e o hemisfério norte com menos iluminação. Solstício de verão no hemisfério sul e solstício de inverno no hemisfério norte, certo? Então, tá aí a explicação para a existência das estações do ano, o que são solstícios e o que são equinócios, certo? Beleza, pessoal? Continuando aqui, ó, o clima ele é representado por, elementos e fatores, é composto, certo? Então, quais são os elementos do clima? Primeiramente, temperatura, o que é a temperatura do clima, o grau de aquecimento do ar. Precipitação, o que é a precipitação? Queda de água em forma de chuva, neve ou granizo. O que é que as três formas de precipitação têm em comum, né? Todas as três são a forma, né, que a água que está em forma de vapor na atmosfera volta para a superfície terrestre. Umidade, que é a quantidade de vapor de água presente na atmosfera. Nebulosidade, proporção do céu coberto por nuvens. Pressão atmosférica, força que o ar exerce sobre a superfície terrestre, né? A pressão atmosférica, quanto menor a altitude, quanto menor a altitude, maior a pressão atmosférica. Quanto maior a altitude, menor a pressão atmosférica. Por isso que em áreas de grande altitude, né, o ar se torna rarefeito, certo? Muitas partidas de futebol, por exemplo, que são disputadas em grandes altitudes, jogadores como os do Brasil, que não têm costume com a altitude, né, acabam sofrendo com problemas de falta de oxigênio e muitas vezes perdem o tempo da bola, porque a bola viaja numa velocidade mais rápida, exatamente porque o ar, né, exerce menos força, né, menos resistência a essa bola, por causa que a pressão atmosférica é menor. Vento, o que é o vento, né? O vento é o ar em movimento, né? O vento é o ar em movimento do ar com uma determinada direção e
intensidade, certo? Esses aí são os fatores, esses aí são os elementos do clima. Esses aí são os elementos do clima e agora, né, eu vou falar sobre os fatores do clima. Eu agora vou falar sobre os fatores do clima, a influência aí desses fatores na determinação de um clima de um lugar. Primeiramente, vamos falar sobre latitude. Então, a latitude, distância em grau em relação à linha do Equador, certo? A latitude de grau 0 é a linha do Equador. A latitude de grau 90, o Polo Norte no hemisfério norte e o Polo Sul no hemisfério sul. Então, qual é o fator da latitude no clima? Quanto maior a latitude, menores as temperaturas. Quanto mais subir a latitude, as temperaturas vão descendo, né? Porque o 0 é a maior latitude, as maiores latitudes, e 90 graus, que são os polos, as menores, certo? E a influência da altitude no clima. Né? Qual a influência da altitude no clima? A altitude, pessoal, a altitude é a distância vertical em relação ao nível do mar. Quantos metros, né, aquele lugar está acima do nível do mar, certo? Então, a altitude, não confundam altitude com latitude. Altitude e latitude são conceitos diferentes. Latitude em relação à linha do Equador. Altitude em relação altitude em relação ao nível do mar. Então, quanto maior a altitude, menor a temperatura. Quanto mais a altitude vai subindo, né, quanto mais vai crescendo a altitude, as temperaturas vão se tornando mais baixas. É por isso que no topo das grandes cadeias montanhosas, certo, pessoal? É por isso que no topo das grandes cadeias montanhosas, essas cadeias são cobertas por neve, neve ali que estão ali há milhares de anos, né? Por causa exatamente da baixa, né, temperatura ocasionada pela altitude. Então, essa é a influência da altitude no clima. As correntes marítimas, elas são verdadeiros rios que correm dentro dos oceanos, né? E com densidade e temperatura diferente da água que está ao seu redor, né? Então, essas correntes marítimas, se elas partirem de lugares frios, como as zonas polares, vão ser correntes marítimas frias e vão levando essa característica para os locais por onde essas correntes marítimas vão passando, certo? E aí, ao longo desse percurso, essas correntes vão perdendo suas características, certo? Se essas correntes marítimas se formam em lugares quentes, como próximo ao Equador, essas correntes marítimas vão ser, né, mais quentes. E a mesma coisa, vão levar essa característica, calor, pelos locais onde vão passando e vão perdendo suas características. Massas de ar. As massas de ar são fundamentais para a determinação de um clima chuvoso, ou de um clima mais seco, ou mais frio, ou mais quente. Então, de uma forma geral, as massas de ar que se formam próximas ao Equador, né, ou em área tropical, são quentes. As massas de ar equatoriais e tropicais são quentes, enquanto que as massas de ar polares são frias. As massas de ar que se formam no continente geralmente são secas, enquanto que as que se formam nos oceanos são úmidas, né? Eu digo geralmente são secas as que se formam no continente, porque há, né, exceção. Por exemplo, a massa equatorial continental que se forma sobre a floresta amazônica deveria ser uma massa de ar seca, mas como ela se forma sobre uma imensa floresta, ela é uma massa de ar extremamente úmida.
que leva chuvas para todas as partes do Brasil durante o verão. Isso por causa da influência da vegetação no clima, pessoal. Caiu não é nenhuma vez. Onde existe florestas, chove, ou onde chove, existe florestas. Onde existe florestas, chove. As florestas liberam água em forma de um processo conhecido como evapotranspiração. E sobre a floresta amazônica, por exemplo, correm rios aéreos, né? Rios aéreos, pessoal. Rios formados por vapor de água, uma grande quantidade de água em forma de vapor que geram chuvas em todo o território nacional, certo? E por último aqui a consequência da maritimidade. Qual a consequência da maritimidade e continentalidade no clima? Primeiramente a maritimidade, né? Aí a gente vai estudar como as superfícies são aquecidas de forma desigual. Durante o dia, o mar ele absorve calor. Parte do calor, né, dos raios solares que atingem a superfície terrestre, né, as que atingem os oceanos, o mar ele absorve esse calor. Então, durante o dia não fica tão quente, porque parte do calor do ar, né, o que aquece o ar é quando esses raios solares são refletidos e voltam para a atmosfera. Então, quando o mar absorve parte desse calor, os dias não ficam tão quentes. À noite, né, quando chega a noite, o calor que a água do mar absorveu durante o dia vai ser liberado durante a noite. E aí as noites não vão ficar tão frias. Então, a principal característica da maritimidade, dias não tão quentes, noites não tão frias, ou seja, uma baixa amplitude térmica diária. Ok? Enquanto que a continentalidade é ao contrário. Em áreas longe de grandes massas de água, de grandes volumes de água, o que é que acontece? Durante o dia, o solo ele reflete uma grande quantidade de calor para o ar. Esse calor que volta para o ar aquece, né, o ar e, consequentemente, os dias ficam muito quentes. Quando chega a noite, esse solo que absorveu pouco calor vai ter pouco calor para liberar. E aí as noites vão ficar mais frias, certo? Consequência da continentalidade, uma alta amplitude térmica diária, né, durante o dia e durante a noite, certo? Então, assim, um exemplo, o deserto. Aí vale ressaltar que como o solo do deserto é mais claro, e quanto mais claro, mais os raios solares vão ser refletidos, os solos do deserto não absorvem quase nenhum calor durante o dia. E por isso que no deserto, assim que escurece, as temperaturas despencam. Então, no deserto, dias extremamente quentes e noites extremamente frias. Ficou aí o meu abraço, pessoal. Fiquem com Deus, muita paz, muito amor no coração. Em breve estaremos juntos. Professor Valdeir, com muita saudade de vocês. Valeu!